Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Físico-Química aplicada à farmácia. E hoje a gente vai iniciar um bate-papo sobre cromatografia. Cromatografia que é uma técnica de separação de substâncias, porém é uma técnica muito importante para a área da farmácia, né? Na área da farmácia a gente tem muitos momentos onde a gente precisa separar as substâncias. Seja no laboratório de aula prática, seja quando a gente vai extrair, inclusive, princípios ativos de produtos naturais e até dentro da indústria farmacêutica, nos ensaios principalmente de controle de qualidade. Né? Então peguem, por exemplo, um comprimido onde eu tenha lá dentro um princípio ativo e excipientes, né? Ou mais de um princípio ativo quando eu tenho uma associação. O que ocorre? No momento do controle de qualidade, eu preciso fazer a separação daquelas substâncias de forma a poder quantificá-las. Então, a quantificação das substâncias é um passo posterior ao primeiro passo, que é propriamente a separação. Tudo bem? Então eu preciso ter métodos que façam separação de substâncias. E a cromatografia, ela é um método de separação de substâncias. Muito embora o termo cromatografia significa o arraste de cores, o desenho de cores. Mas vocês vão compreender que, historicamente, essa técnica de separação de substâncias se iniciou com a separação das cores. As cores que têm diferentes características hidrolipofílicas. Então, a partir da separação, criou-se o método cromatografia, que hoje se aplica a todas as substâncias, mesmo que elas já não tenham mais cor. Tudo bem? Então a técnica é realmente muito importante e não é por menos que existem inúmeras revistas científicas dedicadas somente à separação cromatográfica. Então vejam só, além de existirem revistas científicas na área da farmácia, onde eu publico métodos de separação, existem revistas específicas, né, dedicadas somente a métodos de separação, haja vista o grau de importância dessa técnica. Né? Quando a gente vai fazer, inclusive, uma separação de princípios ativos de plantas medicinais, né? Quando a gente faz o fracionamento e depois o isolamento das substâncias, normalmente esses processos eles envolvem a cromatografia. Olha só o grau de importância disso. Né? Então temos revistas como Acta Cromatográfica, Cromatografia, Journal of Chromatography, que é uma revista que eu vi crescer, né? Ela era uma revista que publicava uma vez por mês, depois uma vez por semana, e depois ela se dividiu em Journal of Chromatography A, B, C e D, e tem ali até 2, 3 edições por semana. Chromatography Review, Biomedical Chromatography, Liquid Chromatography and Related Techniques, Chromatographic Science, Chromatographic Research International, e assim como várias outras revistas, dado o grau de importância que a técnica coloca para a área da farmácia. Tudo bem? Porém, o objetivo é muito simples, né? O princípio da técnica ele também é simples, a gente vai ver. Que é o de separar os constituintes com base nas propriedades físicas e químicas ou propriedades físico-químicas. Compreendam muito claramente agora no começo dessa aula para que depois fique muito mais fácil. As substâncias elas podem ser separadas por diversos métodos. Porém, uma das grandes características físico-químicas que incorre na separação ou na possibilidade da separação cromatográfica é a característica de polaridade da molécula. Moléculas diferentes têm diferentes polaridades. E vocês já aprenderam o que seria polaridade da molécula. Polaridade da molécula seria a competência que ela tem de formar polos que fazem pontes de hidrogênio com a água. Então, quanto mais polar a molécula, mais hidrofílica ela é. Quanto menos polar a molécula, mais lipofílica ela é. Tudo bem? Então, eu tenho essa variante entre polaridade e apolaridade. Hidrofilicidade, que é igual a polaridade, e lipofilicidade, que é igual a apolaridade. Moléculas polares fazem ponte de hidrogênio com água ou têm potencial de fazer ponte de hidrogênio com água.
Se ela faz ponte de hidrogênio com a água, ela se miscibiliza na água, logo ela é uma molécula que é solúvel em meio aquoso. Olha só que interessante. E o contrário também se aplica. Moléculas que não fazem pontes de hidrogênio com água, não têm boas características de solubilização em meio aquoso. São moléculas lipofílicas. E o grau de hidro e lipofilicidade de uma molécula deriva das suas características estruturais. Quanto mais carbonos eu tenho numa molécula, ela tende a ser mais lipofílica. Quanto mais anéis aromáticos, né? Quanto mais anéis alifáticos eu tenho na minha molécula, mais lipofílica ela tende a ser. Porém, quanto mais grupos que ganham carga, como aminas primárias, secundárias, terciárias, oxigênios de cetona, de éter, de éster, de ácidos carboxílicos, né, de hidroxilas. Quanto mais desses substituintes eu tenho na minha molécula, mais hidrofílica ela fica. Por isso que a gente tem moléculas que, muito embora tenham muitos carbonos, porém, quando eu incorporo muitas hidroxilas na sua estrutura, elas deixam de ser somente lipofílicas e passam a ser hidrofílicas. Peguem o exemplo da glicose, C6H12O6. É uma molécula que tem seis estruturas de carbono ligadas de maneira alifática, em cadeia reta, sem substituintes. Porém, esses 6 carbonos, que dariam uma característica inclusive de óleo, né, oleosa para a molécula, quando eu incorporo hidroxilas neles, né, e eu tenho 6 hidroxilas, essas hidroxilas elas diminuem o potencial lipofílico da molécula e dão características hidrofílicas para ela. Tudo bem? Então vejam bem, conhecer a estrutura da molécula não precisa decorar, mas sabendo observar a estrutura de uma molécula, é importante que você comece a derivar conhecimentos acerca daquela estrutura, principalmente no tocante às características físico-químicas daquela molécula. Se ela é uma molécula mais estável, menos estável, mais solúvel, menos solúvel, mais hidrofílica, mais lipofílica, né? Se é uma molécula que tem um potencial de transpor membranas plasmáticas, se é uma molécula que tem potencial de solubilizar no fluido gastrointestinal, se é uma molécula que tem provavelmente um tempo de meia-vida quando cai na corrente sanguínea maior ou menor, né? Se é uma molécula que depois de ser absorvida, caindo na corrente sanguínea, ela vai precisar passar por metabolização ou não para ser excretada, se ela vai ser excretada via pulmonar, pela pele, pela urina ou pelas fezes, né? Tudo isso dá para ver em relação à estrutura da molécula. Se é uma molécula que precisa passar por processos de metabolização de fase 1 ou processos de metabolização de fase 2, tudo isso eu consigo derivar a partir da observação da estrutura física da molécula. Tudo bem? Então vejam bem, é essa característica que divide as moléculas, que separa, que dá unidade para elas, da sua estrutura química, que vai me permitir a separação cromatográfica, tá ok? Então, pessoal, a cromatografia envolve uma série de processos de separação de misturas, né? Então, se eu tenho uma separação, obrigatoriamente eu tenho uma mistura, tá? Que acontecem pela passagem de uma mistura por 2 fases. Tá? Uma fase estacionária, que é uma fase fixa, e uma fase móvel, por onde vem a minha mistura de substâncias. Tudo bem? E a interação dos componentes da mistura com essas 2 fases é influenciada por forças intermoleculares das moléculas que estão presentes lá dentro, incluindo força iônica, bipolar, apolar e também específicos como afinidade e solubilidade. Grosso modo, pensem comigo. Eu tenho na minha fase estacionária um óleo. Olha só, eu tenho uma fase estacionária aqui, um óleo, né? Eu tenho uma superfície com óleo, uma fina camada de óleo. E nessa superfície eu vou passar um meio aquoso. Então a fase estacionária, a fase fixa, ela é um óleo. E a fase móvel é água. Nessa água eu tenho o quê? Digamos, água e álcool. Água e álcool. As moléculas de água, quando entrarem em contato com a superfície oleosa, elas vão ter repulsão e vão continuar passando normalmente. Porém,
o álcool que estiver passando aqui, ele vai perceber o óleo, vai sentir uma similitude dos seus dois carbonos do etanol com o óleo e vai tender a diminuir a sua velocidade de passagem, ficando mais retido no óleo. A água continua, o óleo fica. O álcool fica mais retido no óleo. Se esse álcool é um álcool com mais cadeias de carbono, a exemplo de um álcool isopropílico, ele vai ficar mais retido ainda, por conta da estrutura molecular dele ser mais semelhante à estrutura da minha fase fixa ou fase estacionária. Tudo bem? Esse é o princípio da separação cromatográfica. Agora substitua esse meio aquoso aqui, contendo água e álcool, por um meio aquoso que contém, digamos, duas drogas. O ácido acetil salicílico, que é uma droga bem hidrossolúvel, tudo bem? E o captopril, que é uma droga mais lipossolúvel. Quando esse meio aquoso passar por aqui, o ácido acetil salicílico continua sua passagem sem sofrer interação com a minha fase estacionária, que é a oleosa. Porém, o captopril, que é uma molécula de estrutura carbonada, que possui inclusive um anel, né, um ciclopentano na sua estrutura, o que vai acontecer com ele? Ele vai tender a ficar mais retido nessa minha fase estacionária, por conta da molécula do captopril ter mais similitude com a estrutura estacionária da fase oleosa. Então o captopril fica retido enquanto o ácido acetil salicílico passa. Esse processo vai levar à separação do ácido acetil salicílico e do captopril em dois momentos diferentes. Esse é o princípio da separação cromatográfica. Tudo bem? O inventor da separação cromatográfica foi um cara que nasceu em 1872 e morreu em 1919, tá? Que foi o Mikhail Tsvetanov. Primeiro trabalho publicado numa revista dele sobre 1903, olha só, sobre o isolamento e identificação de clorofilas A e B, de carotenos e xantofilas em uma coluna de carbonato de cálcio, CaCO3, usando o éter de petróleo como fase estacionária, fase móvel. Olha bem, para separação cromatográfica sempre eu tenho duas fases, uma fase estacionária e uma fase móvel. Na fase móvel vai vir a mistura que eu quero separar. E na fase estacionária, ela vai ser utilizada para contrapor aquela mistura e fazer com que algo se ligue nela e algo passe. Tudo bem? Sempre vou ter essas duas fases. E você tem que se ligar que essas duas fases, a estacionária e a móvel, elas têm que ser muito diferentes. Se a minha fase estacionária é polar, a minha fase móvel tem que ser apolar. Se a minha fase estacionária é apolar, lipofílica, a minha fase móvel tem que ser polar e hidrofílica. Porque é justamente esse gradiente de diferença de polaridade que vai permitir a separação das substâncias. Tudo bem? Ok? Então o que acontece? Tanto clorofila A quanto clorofila B, os diversos tipos de caroteno, de xantofilas, eles têm características estruturais diferentes. Nem que numa molécula complexa eu tenha diferença somente de uma hidroxila como substituinte. Então a molécula é extremamente complexa, só que uma tem hidroxila, outra não tem hidroxila. O que vai acontecer? Elas ainda vão ser diferentes, têm características de hidrofilicidade ou lipofilicidade distintas, mesmo que essa distinção seja muito pequena, porém a coluna cromatográfica no método de separação por cromatografia vai perceber essa diferença. Então vejam bem, a coluna aqui era de carbonato de cálcio, CaCO3, né? O carbonato de cálcio ele é um sal, tá? Os sais eles têm características hidrofílicas, porque eles podem se dissociar, formando cargas positivas e cargas negativas. Logo, se a minha fase estacionária, o CaCO3, ela é hidrofílica, a minha fase móvel vai ter que ser o contrário. Vai ter que ser o quê? Lipofílica. O que é lipofílico aqui? O éter de petróleo, né? O éter de petróleo, que é uma fração do petróleo, bem lipofílica, ele tem características de lipofilicidade extremamente altas. Tudo bem? Ele vai fazer o quê? Com que
todas as substâncias que estejam presentes nessa mistura de clorofilas, carotenos e xantofilas, tudo que é mais lipofílico passe junto com o éter de petróleo. E aquilo que for mais hidrofílico tende a ficar retido na coluna de carbonato de cálcio. Tudo bem? Se vocês conseguem compreender esse princípio do semelhante atrai semelhante, fica retido ou não, continua passando, vocês têm que entender agora que se eu incluir nesse processo a variável tempo, eu consigo processos de separação muito maiores, muito melhores. Por exemplo, digamos, o éter de petróleo aqui, ele pegaria todos os carotenos bem lipofílicos e levaria junto com ele, né? Só que ainda todos os carotenos mais lipofílicos, eles ainda têm diferenças de lipofilicidade entre eles. Tudo bem? E essas diferenças de lipofilicidade pode fazer com que ele tenha um pouquinho mais ou um pouquinho menos de preferência de arraste pelo éter de petróleo. Significa que, digamos que eu tenho o alfa, o beta e o gama caroteno. Né? O alfa, beta e o gama caroteno. O alfa é o mais hidrofílico, o beta intermediário e o gama caroteno mais lipofílico. Quando ele passa por essa coluna, né, o mais lipofílico ele vai ser arrastado primeiro. Então o gama caroteno vai ser arrastado com éter de petróleo. Porém, o beta caroteno ele vai ficar ali meio que intermediário, enquanto o alfa caroteno vai ficar mais lá em cima. Então, se eu levo isso em função do tempo, meu processo de separação dura 5 minutos, dura 10, dura 20, dura 50 minutos, às vezes dura horas, tá, pessoal? Às vezes dura horas. Se você vai fazer uma separação numa coluna cromatográfica para fracionamento de plantas, às vezes leva dias para que ocorra o processo de separação. Tudo bem? Por quanto mais substâncias eu tenho no meu mix que eu quero separar, mais tempo eu levo. E quanto mais semelhantes são essas substâncias, menor diferença entre uma e outra, digamos, a molécula ela tem um peso molecular de 250 Daltons, né? Ou 250 gramas por mol. Significa que é uma molécula bem lipofílica, bem complexa, e a diferença entre uma e outra é só uma hidroxila. Pô, então a diferença é muito pequena, então eu preciso de mais tempo para poder perceber o processo de separação. Tudo bem? Parâmetros que são utilizados, que são avaliados nesse processo de separação, né? O tempo de retenção, né? O tempo de retenção dentro dessa coluna. Quando a gente falar em coluna aqui, pensem numa coluna cromatográfica. Se você ainda não fez coluna cromatográfica, pensem numa bureta. Né? Numa bureta, né? Daquela que tem uma torneirinha embaixo. Pense nessa bureta preenchida com digamos, com uma fase estacionária. Vamos pensar uma fase estacionária que é muito comum, a sílica, né? A fase estacionária sílica. Só a sílica ela é uma fase estacionária hidrofílica. Essa sílica pode estar substituída na sua ligação do silicato por moléculas de carbono. Por isso que a gente vai ter colunas C2, C4, C6, C8, C16 e C18, que é uma das mais lipofílicas, uma C18. Significa que em cada molequinha de sílica eu tenho uma cadeia de 18 carbonos ligada nela. Então ela passa de uma coluna de sílica hidrofílica e se torna uma coluna de sílica C18 lipofílica, porque tem carbono como substituinte. Tudo bem? Então pensem numa bureta preenchida até o topo com essa sílica, né? Preenchida até o topo com essa sílica. E você tem um chá que foi produzido, né, a partir de um processo talvez de infusão, de decocção, como você preferir. E você joga esse chá lá em cima dessa coluna e abre aquela torneirinha para ela ficar gotejando. O que vai acontecer? Aquele chá vai descendo, 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 descendo pela coluna. Porém, o que acontece? As substâncias mais lipofílicas tendem a ficar mais presas na coluna, enquanto as mais hidrofílicas vão passar. Porque o hidrofílico não vai se ligar, não vai ter interação com a cadeia de carbono dessa sílica. Tudo bem? Esse tempo que é diferente, que as substâncias ficam lá dentro, até saírem pela torneirinha, chama-se tempo de retenção. E é justamente os diferentes tempos de retenção que dão
a possibilidade da separação cromatográfica. Tudo aquilo que antes estava lá no meu bekerzinho como chá, agora está separado dentro dessa coluna de acordo com o seu tempo de retenção. Tudo bem? O volume morto, pessoal, que é o tempo onde quando eu coloco o chá lá em cima até cair a primeira gotinha, é o tempo morto, é o tempo de entumecimento, de hidratação dessa coluna. A vazão volumétrica, que é a velocidade que sai de gotinhas lá embaixo, digamos, sai 30 gotinhas por minuto, então sai em torno de 1 ml por minuto, né? A velocidade da fase móvel, a velocidade que a fase móvel passa por essa coluna. O coeficiente de partição. O coeficiente de partição é a capacidade que as moléculas têm em escolher ir para a fase oleosa ou ir para a fase aquosa. Tanto é que a gente fala coeficiente de partição óleo-água, tá ok? A razão dessa partição entre as substâncias, né, mesmo que seja pequena, as substâncias têm diferenças entre si, tá? Inclusive quando eu faço só substituições, né? Uma meta-substituição da mesma molécula tem diferença físico-química de uma ortossubstituição ou de uma para-substituição, tá? Porque altera toda a nuvem eletrônica, deixa a molécula mais disponível ou menos disponível para fazer ligação de hidrogênio, tá? Seletividade da coluna, né? Existem colunas que são muito seletivas. Nessa coluna de sílica eu coloquei uma substituição de 18 carbonos. Agora, se eu tirasse esses 18 carbonos e colocasse só um grupo amino, olha só, esse grupo amino ia fazer somente ligações com outros grupos aminos ou grupos que fizessem ponte de hidrogênio, tivesse carga negativa para poder fazer ligação de hidrogênio com a carga positiva desse amino. É um grupo bem seletivo, tudo bem? Eficiência da coluna, né, a gente chama de número de pratos teóricos. Quanto mais alta a coluna, né, mais eficiente ela é para o processo de separação. Justamente por conta do primeiro item ali da nossa tabelinha de parâmetros, o tempo de retenção. Quanto mais tempo demora o meu processo de separação, mais eficiente pode ser essa coluna. Eu tenho às vezes misturas de 2 substâncias, mas eu posso ter inclusive misturas de 1000 substâncias, 2000 substâncias, tudo bem? No controle de qualidade do tabaco, de cigarro, pessoal, onde normalmente se dosa o quê? O alcatrão, né, e a nicotina. Eu tenho ali no cigarro mais de 2000 substâncias. Porém, eu quero dosar somente o alcatrão e a nicotina. Eu consigo, professor? Consigo. Como? Através de processos de separação cromatográfica. E a indústria fumageira faz isso. Indústrias como a Souza Cruz, Philip Morris e assim vai. Tudo bem? Ok? A resolução, né, que é a capacidade de separação, o número de separações que a coluna permite, né, 2, 3, 4, 5, 10, quanto mais complexa a minha amostra, quanto mais constituintes dentro dessa minha amostra, maior vai ter que ser a eficiência da coluna para que o número de separação seja mais alto, né? E o tempo de análise. Existem separações cromatográficas que duram minutos. E existem separações cromatográficas que duram dias ou até semanas. Tudo bem? Classificação da separação cromatográfica como método. Existe a cromatografia planar, né, que é a cromatografia também conhecida como CP ou CCD, cromatografia em camada delgada, CCD, cromatografia em camada delgada, ou CP, cromatografia planar ou cromatografia de papel, tá? A gente consegue fazer um experimento desse com uma folha de caderno e canetinhas de cores diferentes. Cada canetinha com cor tem diferentes características lipofílicas, tá? Cromatografia em coluna, que daí já é uma evolução da cromatografia planar, onde eu melhoro a eficiência. Eu tenho a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. Pessoal, lembrando que a cromatografia ela é um método de análise que ela não é exclusivo de uma área ou de outra. Ela não é da química, ela não é da farmácia, ela não é de alimentos, mas ela serve a todas essas áreas, né? O farmacêutico que atua na área de alimentos vai fazer separação cromatográfica para determinar a quantidade de óleo ou a qualidade do óleo de um azeite de oliva, né? de um óleo de oliva, de um azeite, através da cromatografia gasosa.
tá? Então, muita análise de alimentos envolve cromatografia, tá? Para determinar quantidade de, inclusive, de hormônios em carnes e tudo mais, tá? Ok? O que vai influenciar na cromatografia de coluna? O diâmetro interno do tubo, pensem na bureta, né? Se eu tenho uma bureta com um diâmetro interno de 1 centímetro, é diferente de eu ter de 2 centímetros ou de 3 centímetros, né? Quanto maior a área, tecnicamente maior vai ser a minha eficiência. Tudo bem? Posso ainda, quando eu falo de colunas, cromatografia de coluna, falar de cromatografia preparativa ou cromatografia analítica. Na cromatografia analítica, eu tenho análise da separação das substâncias. Eu tenho elas 100% separadas para que elas depois possam ser dosadas. Pessoal, lembrem-se, cromatografia ela é um método de separação. Ela é um método de doseamento? Não. Ela é um método de identificação? Não. Ela é um método de separação. Eu só separo. Se eu quiser dosear, né, determinar a quantidade, eu preciso acoplar ela a outro método que faça o doseamento. Se eu preciso identificar, eu preciso acoplar ela a outro método que faça a identificação, tá? Por isso que vocês vão ver que daí a gente vai ter a cromatografia em gasosa acoplada a uma espectrometria de massas. Uma cromatografia gasosa, líquida, de alta eficiência, acoplada num espectro de massas que faz a identificação. Tudo bem? Na coluna preparativa, eu não tenho a separação das substâncias em moléculas, em componentes únicos. Eu não tenho uma separação absoluta. Eu somente preparo uma amostra que antes é um mix e separo ela em frações. Exemplo. Digamos que eu quero fazer um extrato de uma planta. Eu fiz um extrato de uma planta lá, eu fiz um extrato hidroalcoólico durante 5 dias, tudo mais. E depois eu filtrei esse extrato e eu tenho lá, concentrei ele em rota evaporadora, eu tenho um extrato concentrado de uma determinada planta, né? Digamos um quebra-pedra, um Philanthus niruri, né? Nome científico do quebra-pedra. E daí tenho ali dentro um mix de substâncias. Só que aí, esse mix de substâncias ali eu tenho centenas ou milhares de substâncias, né? Então como que eu vou fazer? Dá para levar ela para uma coluna analítica para fazer a separação desses milhares de substâncias? Na maioria das vezes não. Primeiro eu tenho que fazer uma pré-separação, dividir esses milhares de substâncias em grupos, de acordo com a lipofilicidade. Então eu digo que eu faço os fracionamentos. Eu faço uma fração, digamos, utilizando solventes com o aumento da lipofilicidade desse solvente. Então eu utilizo acetato de etila, né? Utilizo éter de petróleo, clorofórmio, acetonitrila e outros solventes com graus de polaridade diferentes. E daí lá no final eu tenho, digamos, 5, 6 frações com diferentes lipofilicidades, onde nessas 6 frações eu não tenho mais 1000 substâncias, mas eu tenho 50, 100 em cada uma dessas frações. Tudo bem? Já me facilita para que depois eu continue o meu processo de separação analítica. Ok? Também difere na cromatografia em coluna o estado físico da minha fase móvel, que pode ser um estado de gás, de líquido ou até de fluido supercrítico. Tá? Ou até sólido, né? A minha fase... a fase móvel é somente gás, líquido ou supercrítico. O que é supercrítico? Supercrítico, ele é um fluido, né, líquido, superaquecido até o ponto onde ele coexiste no estado líquido e no estado gasoso. Tá? Normalmente são fluidos supercríticos que fazem os melhores processos de extração de essências ou também de óleos, né? Então... por isso que a gente tem grande variação nos valores dos preços, né, de azeites. Tem azeite aí que custa R$5 e azeite que custa R$500, né, um frasco. Por quê? Um deles é extraído sob pressão, onde eu tenho muitas impurezas, tenho um grau de acidez muito grande desse meu óleo, e no outro eu tenho uma extração por um fluido supercrítico, um método super apurado, onde eu extraio somente a essência e o melhor daquele azeite, né, daquele óleo de oliva. Tipo de coluna, minha coluna pode ser aberta, né, então ela não trabalho sob pressão, eu trabalho somente
com a pressão atmosférica de um atm de pressão, ou uma coluna fechada, onde eu trabalho de 1 atm de pressão até altas pressões, né? Quanto maior a pressão, maior é a possibilidade da separação, porque eu estou trabalhando lá, forçando essa separação, colocando pressão dentro dessa coluna. E a minha fase estacionária, que é a fase que fica fixa na coluna, ela sim pode ser líquida, né? Ou mais comumente sólida, ok? Os processos de separação, eles são processos físico-químicos, né? Ou mecânicos. Eu posso ter separação, pessoal, através do tamanho da molécula, né? Então já não é mais um processo físico-químico, somente um processo mecânico. A gente vai ver depois como que isso funciona. E também a polaridade das fases utilizadas, né? Posso ter uma polaridade de uma fase, como eu falei, as fases têm que ser separadas, diferentes, né? Se a minha fase estacionária é polar, a minha fase móvel é apolar. Se a minha fase estacionária é apolar, a minha fase móvel vai ter que ser polar, porque ela tem que ter essa possibilidade da minha substância escolher ficar mais ligada à fase móvel ou mais à fase estacionária. Tudo bem? Então tem aqui, ó, mecanismos de separação, que inclusive daí sim vão poder ser mecânicos, né? Olha aqui, ó, cromatografia de adsorção, onde eu não tenho uma ligação por afinidade, mas sim por adsorção. O meu princípio ativo, as substâncias que eu quero separar, elas têm tendência a adsorver mais ou menos, né, na minha fase estacionária. Logo eu vou ter o processo de separação. A cromatografia de partição, né, onde eu tenho a fixação da minha fase, das minhas substâncias da fase móvel, maior ou menor de acordo com o grau de afinidade, né, com a minha fase estacionária. Cromatografia de troca iônica, né, a cromatografia de troca iônica é um método, inclusive, que a gente utiliza quando vai produzir água deionizada, né? A gente passa uma água que é cheia de íons numa coluna cromatográfica que ela tem cargas positivas e cargas negativas. Então, todos os sais da minha água, elas tendem a se ligar, os de carga positiva, como o sódio, como o cálcio, nas cargas negativas da minha coluna. E os de carga negativa, como o cloro, né? Eles vão tender a ficar ligados na fase positiva. Então, uma cromatografia de troca iônica. Tenho ainda cromatografia de exclusão molecular, né? Então, essa cromatografia de exclusão molecular, ela é puramente uma cromatografia mecânica. Por quê? Eu separo as substâncias de acordo com o peso molecular, né? Então, substâncias de alto peso molecular tendem a passar direto na minha fase móvel, enquanto substâncias de menor peso molecular tendem a ficar retidas no emaranhado, né, que é a minha fase estacionária. E a cromatografia por afinidade, onde eu tenho receptores na minha fase estacionária que se ligam como normalmente fármacos se ligam aos seus receptores, por afinidade. Então eu reconheço um receptor, me ligo a ele. Quanto maior a afinidade da minha molécula com esse receptor da coluna, não vai ativar nenhum mecanismo, tá, pessoal? É só o mecanismo chave e fechadura. A molécula mais semelhante, ela vai ficar mais tempo retida, moléculas menos semelhantes tendem a ficar menos retidas, logo eu tenho o processo de separação. Ok? Tudo bem? Princípio do método: movimentar o sistema em condições apropriadas e separar espacialmente os meus componentes. Cada componente vai ocupar então uma posição nesse trajeto. Quanto mais afinidade pela coluna, mais retido ele fica nela. Quanto menos afinidade pela coluna, mais afinidade pela fase móvel, mais arrastado ele vai ser pela minha fase móvel, logo ele vai sair primeiro. Tudo bem? Tá ok? Então eu tenho aqui ó, o princípio de uma separação cromatográfica. Então aqui, nessa bolinha, é como se fosse a mistura das substâncias. Então eu tenho uma substância vermelha, uma substância azul e uma substância verde. Quando eu começo o processo de separação, eu digo que eu comecei a minha corrida cromatográfica. Por que é uma corrida? Porque ela é uma corrida das substâncias. As substâncias que vão mais rápido e as substâncias que vão mais lentamente.
Todas elas começam no mesmo ponto. Aquelas que têm mais afinidade pela fase estacionária, elas caminham mais lentamente. E aquelas que têm mais afinidade pela fase móvel, elas caminham mais rapidamente. Aí que está o processo da separação delas. Olha só, elas vão ficando distantes. Tudo bem? Então, eu digo que é uma corrida cromatográfica. Nesse caso aqui, ó, a vermelha correu mais do que a azul, que correu mais do que a verde. Logo, elas estão separadas em porções distintas e vão poder ser observadas a partir de um método de identificação ou de quantificação posterior. Posso ter um sistema bifásico de sólido líquido ou de sólido gás, né? Substâncias que estão numa mistura de sólido líquido ou numa mistura de sólido gás, né? Num sistema bifásico, a fase líquida, também chamada de fase móvel, ou solvente ou eluente. A fase sólida também é chamada de suporte ou matriz, né? A parte fixa da coluna. Forças que atuam nesse sistema bifásico, pessoal: a dissorção, coeficiente de partilha ou coeficiente de partição, que está relacionado à característica hidrofílica ou lipofílica da amostra, né? Saibam que a gente, inclusive, já faz esse processo de separação de substâncias no dia a dia, né? Se você pegou um copo, olha só, tomou refrigerante nesse copo, e você foi lavar depois esse copo, essa louça. Você precisa de grande quantidade de espuma para lavar esse copo, né? A esponja precisa estar com muito detergente nela? Não. Pequena quantidade de detergente que faz um mínimo de espuma já vai lavar o copo. Por quê? Porque a substância que está ali no copo, que é o refrigerante, ela é hidrofílica. Então eu passo pouca espuma e quando eu enxago ele, a água já leva aquela substância. Tudo bem? O vidro do copo seria a fase estacionária, enquanto a água seria a fase móvel. Rapidamente eu lavo aquele copo. Agora digamos que você usou esse copo num churrasco com muita costela, né, muito coraçãozinho de galinha gordo, né, muita linguiça de maracaju bem gorda. E você comia isso com a mão e depois pegava nesse copo. Esse copo então ficou todo engordurado. Você consegue lavar esse copo com a mesma esponja que antes havia lavado o copo só com refrigerante? Não. Quando você coloca ele embaixo d'água, a água passa pela gordura, porém a gordura não é arrastada pela água, por diferença de coeficiente de partilha, né? A molécula da água é hidrofílica, enquanto a molécula do óleo é lipofílica. Ah, professor, mas por que utiliza a esponja com bastante detergente? Porque o detergente vai funcionar como um tensoativo, que vai diminuir a tensão superficial do óleo, fazendo com que ele possa ser arrastado pela água. Tudo bem? E também pelo atrito e tamanho da partícula, principalmente tamanho da partícula. Partículas muito grandes tendem a se movimentar de maneira mais lenta. Partículas menores tendem a se movimentar de maneira mais rápida. Tudo bem? Tipos de cromatografia, como a gente já viu, tem de adsorção, de partição, de filtração, de troca iônica e por afinidade. A cromatografia que a gente mais utiliza para medicamentos, para fármacos, é a cromatografia de partição. Por quê? Porque os fármacos têm diferentes polaridades. Fármacos são moléculas orgânicas, né, ligeiramente mais orgânicas, que têm características de atividade nos sistemas fisiológicos. Para isso, ela precisa ter uma certa lipofilicidade. Mesmo os fármacos muito hidrofílicos, como a própria dipirona, ela é uma molécula que tem boa lipofilicidade, né? Tem boas características de lipofilicidade. Ela só é solúvel em água porque ela tem um ácido carboxílico na sua estrutura, porém até a própria dipirona tem um anel aromático. A própria ácido acetil salicílico, desculpem, tem um anel aromático. Tudo bem? Então vejam, as moléculas de fármacos têm boas características de partição, coeficiente de partição entre óleo e água. Por isso que a cromatografia que é eleita para mim é a cromatografia de partição. Tá? É a que mais a gente vai ver. Na cromatografia de adsorção eu tenho fenômenos de superfícies, de adsorção, né? Lembre-se, adsorção significa uma substância adsorver, ligar na superfície de outra sem grandes interações, mas ali ela fica retida.
né? A gente utiliza a adsorção em vários aspectos da nossa vida. Se a gente, digamos, para evitar cheiros, né? Cheiros. Utiliza-se o carvão bem lipofílico. Cheiros são moléculas voláteis com características lipofílicas que adsorvem na estrutura do carvão, diminuindo a sua volatilidade, logo elimina o cheiro. Se uma pessoa ela sofre uma intoxicação por medicamentos de uma maneira proposital ou não, ela vai fazer uma lavagem estomacal, né, com carvão ativado. Por quê? Para que as drogas lipofílicas adsorvam o carvão e quando ele for aspirado, esse carvão, as drogas saiam junto, não tendo a chance de serem absorvidas, né, em grandes quantidades e levar ao efeito de óbito, né, o óbito da pessoa. Ok? A adsorção de partículas inertes, no processo de adsorção não tem interação das superfícies, somente ligação superficial, então eu não tenho interação forte entre uma parte e outra, né? E eu tenho a desadsorção, né? Eu adsorvo, né, na superfície e quando eu passo um solvente, essa molécula olha para o solvente, vê que ela tem uma certa afinidade com o solvente e vai ou não com esse solvente. É a desadsorção seletiva com eluentes adequados, né? Então eu tenho uma superfície onde a minha molécula adsorve porque ela gostou, ela tem interação, afinidade com aquela superfície. Porém, quando passa um eluente lá que tem características semelhantes da molécula, ela fica tentada a ficar adsorvida ou ir com esse solvente. Aí sim, as diferentes substâncias vão ter diferentes características de desadsorção, fazendo com que tenham tempos de retenção diferentes, logo levando ao processo de separação. Na cromatografia de adsorção eu tenho uma fase fixa, olha só, como um pó de carvão, sílica, celulose, caolin, hidroxiapatita, e a fase móvel uma mistura de solventes como água etanol, água metanol, água acetona, tá ok? Então vejam só, normalmente partículas fixas que têm grandes poderes de adsorção, principalmente o carvão, né? O carvão e a sílica, pessoal, eles têm um grande poder de adsorção por conta da área de superfície deles, que é muito grande, né? Estima-se que em torno aí de 1 grama de sílica tenha uma área de mais de 1000 metros quadrados de superfície, né? Porque a sílica, ela assim como o carvão, é um material super poroso e somando todas as áreas desse poro, ela teria essa grande área de superfície, por isso que são bons métodos de adsorção. Né? Olha só, na cromatografia de adsorção, eu tenho aqui em amarelo a minha substância de adsorção e eu tenho daí diferentes substâncias. Umas adsorvem de forma mais fraca, assim somente com uma ligação, aqui com uma vermelha. Outras adsorvem mais fortemente, aqui com 2 ligações, como essa roxa. E outra mais fortemente ainda. Quando o solvente passa aqui, é óbvio que essa partícula vermelha vai ser arrastada primeiro por esse solvente. Depois a partícula roxa e por último a partícula laranja, caracterizando 3 diferentes tempos de retenção. Logo, 3 separações de substâncias, tá? Na cromatografia de partição, pessoal, que é a que a gente mais vai utilizar. Na cromatografia de partição levo em consideração as características físico-químicas de hidrofilicidade ou lipofilicidade das substâncias, ou a diferença de solubilidade, né, em misturas de solventes que deslocam essas substâncias, podendo aí sim separar elas pela afinidade que a substância vai ter pelo solvente, em detrimento da minha fase estacionária. Né? Componentes mais solúveis se deslocam mais rapidamente do que aqueles menos solúveis. Logo eu vou ter um fracionamento, que é a separação das minhas substâncias. Né? Na fase fixa, ela pode ser usar tanto colunas como placas, né? A coluna, cromatografia de coluna, placa, cromatografia planar. Tudo bem? Fase móvel, uma mistura de solvente como água e etanol, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, um exemplo de
cromatografia de partição. Aqui embaixo é como se eu tivesse um recipiente com uma pequena camada de líquido, né? O meu líquido que vai ser a minha fase móvel. E aqui em cima uma placa de papel, uma placa de sílica, tá? E aqui no comecinho da minha placa eu tenho a minha substância que eu pinguei ali, o mix, né? Essa mistura com várias substâncias lá dentro. No momento que eu encosto essa plaquinha lá naquele solvente, o solvente tende a subir por capilaridade. E por capilaridade, o que vai acontecendo? As substâncias que têm mais preferência pela plaquinha, pela fase estacionária, vão ficar mais retidas lá embaixo. Já as substâncias que têm mais preferência, mais afinidade pela fase móvel, vão subir por essa plaquinha, tá? Aí sim eu vou ter a separação das minhas substâncias, através da polaridade, da diferença de polaridade dessas minhas substâncias. Aqui está um exemplo, ó, de uma cuba cromatográfica com uma plaquinha lá dentro, tá? É um processo mais demorado porque eu trabalho na pressão atmosférica, então toda a cromatografia planar, quase toda a cromatografia planar eu trabalho em pressão atmosférica, né? E daí eu tenho aqui a separação. Olha aqui nessa plaquinha onde eu tenho, ó, aqui embaixo no lado direito, tem um pontinho laranjado. Nesse pontinho laranjado aqui é onde foi aplicada a amostra com um mix de substâncias. E daí sim, as substâncias que tinham mais preferência pela placa cromatográfica ficavam retidas mais embaixo, enquanto aquelas que eram mais arrastadas tinham mais preferência pelo solvente. Então eu tenho aqui a separação, ó, da clorofila B, da clorofila A, da xantofila e do caroteno. Provavelmente nessa plaquinha aqui eu tenho uma placa de sílica, placa então estacionária de característica hidrofílica, e a minha fase móvel, muito embora não esteja demonstrada aqui, mas a minha fase móvel provavelmente é uma fase móvel mais lipofílica. O que caracteriza para mim que o caroteno é mais lipofílico do que a xantofila mais lipofílica do que a clorofila A e a clorofila A mais lipofílica do que a clorofila B. Porque tudo que é mais lipofílico vai ser arrastado mais facilmente pela minha fase móvel, enquanto tudo que é mais hidrofílico ficaria mais retido na minha fase estacionária. Tudo bem? E isso vai me dar diferentes RFs, ou fatores de retenção. Tudo que tem mais preferência pela placa fica mais retido embaixo da minha placa. Tudo que tem mais preferência pelo solvente fica menos retido pela placa. Então o RF, ou fator de retenção, é uma medida da retenção pela fase estacionária. Tudo bem? A filtração também é um processo de separação cromatográfica, só que é um processo de separação mecânica, tá? O tamanho da molécula versus a cavidade do suporte. Então é uma separação cromatográfica de forma mecânica. As moléculas menores entram nas cavidades e retardam a sua separação, enquanto as moléculas maiores, elas são arrastadas sem qualquer tipo de retenção. A fase fixa eu posso utilizar colunas ou placas, né? Mas o uso de colunas com gel é mais frequente. Sempre, pessoal, hoje a gente trabalha muito mais com coluna, pouquíssimo hoje se trabalha com placa. Na coluna eu tenho um controle muito maior de todo o processo, enquanto na placa eu não controlo muito facilmente esse processo. A iniciar, a começar pela pressão do sistema, tá? E a minha fase móvel, normalmente eu utilizo soluções tampões, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui, exemplo, vermelho aqui uma molécula grande, em roxo uma molécula intermediária, e em verdinho uma molécula pequena. Vejam que a molécula grande, vermelha, ela passa sem sofrer qualquer tipo de retenção. Rapidamente ela chega do outro lado. A molécula roxa, ela sofre algum tipo de retenção e chega mais lentamente do outro lado. Enquanto a molécula verde, muito pequenininha, ela sofre grande retenção por ficar passando em todos esses sítios de retenção e chega mais demoradamente lá do meu outro lado. O
O que que isso vai fazer? Diferentes tipos de retenção vão fazer com que um mix de substâncias agora tenham substâncias isoladas saindo em diferentes tempos. É um processo de separação. Essa filtração, ela pode ser, olha aqui, ó, um exemplo de uma coluna, né, que esse cidadão aqui está fazendo. Vejam como ela se assemelha a uma bureta. Então ele tem uma coluna, né, de gel. O que que acontece? O gel, pessoal, quando ele entra em contato com a água e ele é neutralizado, ele forma um retículo. Dependendo do gel, esse retículo é maior ou menor. Retículos são locais onde a molécula pode entrar e ficar retida. Tá? Então, quanto maior esse retículo, maior é a capacidade de filtrar moléculas grandes. Quanto menor, filtrar moléculas menores. Tudo bem? Então, vejam como se assemelha a uma bureta. Pessoal, essa aula ela vai ser dividida em duas partes, né? Então hoje a gente finaliza, é bastante conteúdo, inclusive para vocês fixarem nessa primeira parte inicial. A partir da semana que vem a gente volta falando sobre a separação de troca iônica, tudo bem? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que tenham gostado. Dúvidas de vocês, coloque aqui embaixo nos comentários, né, essa primeira parte de cromatografia. Se você tiver dúvida, sua dúvida no comentário já é contada como a sua presença na disciplina. Se não tiver dúvida, eu quero que você coloque aqui nos comentários da aula eu quero que você coloque um metabólito secundário de planta medicinal. Já que a gente está falando de cromatografia, a cromatografia é um método muito bom e um método de escolha para separação de princípios ativos de plantas, eu quero que você coloque um metabólito secundário de planta medicinal. Não precisa me dizer qual é a planta, eu quero só o metabólito secundário dessa planta. Tudo bem? Ok? Dúvidas posteriores à aula, coloquem lá no nosso grupo do Telegram. Tudo bem? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!